dia vocês vão ter que vir aqui para conhecer. Olha isso aí, gente. Do Brasil. Viu? Eu posso me desculpar aqui antes de começar a live já pra gente, né? E eu espero que seja convincente. Tá, então vamos lá. Eu estava agora lá no estádio Germano Krieger, que a gente acabou ganhando do Azures de 1-0 e a partida foi para os pênaltis. E aí atrasou horrores. E aí a gente, graças a Deus, ganhou aí de 5-4. Inclusive, durante a semana eu fiz um atendimento do Leandrinho, que é o nosso camisa 10, que teve um trauma dental, até tem lá no meu Instagram alguma coisinha. E aí eu fiz um protetor bucal para ele, assim, de ontem para hoje, não customizei nada. E o cara foi pro jogo hoje, fez gol e apontou pro protetor e foi uma festa. Então me desculpem, eu acabei de chegar, acabei de sentar na clínica. Show, tá perdoado. Por esse motivo tá perdoado, né? Tô perdoado, gente. Ari, tô perdoado, Cristal. Dessa vez. Ó, e o time tá bonito, todo mundo uniformizado aqui, hein? Todo mundo é camisa 10. Digna de uma foto. Ó, isso aqui quem faz é o Zuki. O Zuki já vai fazer um print da tela e tal, pessoal, aí tá tudo certo, né? 1, 2, 3 e... Boa, aí. Mais uma. 1, 2, 3 Mais uma. E... Boa. Show de bola. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos começar a nossa live então aí, que acho que o pessoal que está entrando está curioso para conhecer um pouquinho dessa nova técnica ortodôntica. Eu já vi que tem alguns ortodontistas aqui com a gente. Eu não sou ortodontista não, né? Eu trabalho com odontologia do esporte, mas sou respaldado pelo meu professor, diretor científico, Dr. Ari Nunes. Ô Ari, há algum tempo atrás, isso é bem recente, tá? Não é coisa muito antiga não. Mas o pessoal utilizava muito a técnica lingual para trabalhar com o atleta, porque daí não tinha os brackets por vestibular, né? E caso ocorresse algum tipo de impacto ali, não aconteceria os traumas e injúrias, principalmente mucosa. Hoje a gente já não usa tanto essa técnica, né? Hoje você trouxe uma técnica um pouco diferente, né? Hoje talvez o pessoal está optando muito pela questão do Invisalign, né? Para atletas. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho. De onde surgiu essa técnica? Por que o nome é Bolt? Explica para a gente um pouquinho aí. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Vocês não sabem a satisfação de estar aqui. Primeiro com a nossa equipe, que é maravilhosa. E, claro, com todos os colegas e novos colegas que surgirão através dessa live. Bom, o fato é, Eli, a ortodontia, ela durou anos para que surgisse algo diferente da técnica por vestibular. Né? Os brackets convencionais, as borrachas, depois vieram os autoligados, que já não utilizava borracha. Com o surgimento dos alinhadores estéticos, né? E a empresa mais conhecida no mundo é a Invisalign, isso facilitou bastante, porque é uma técnica onde a gente pode remover o aparelho para poder fazer uma boa higienização, não tem restrição alimentar. Tudo bem que depende muito da disciplina do paciente, porque você tem que utilizar aquelas horas por dia e tal. Só que possui um custo. E esse custo, por vezes, não dá acesso a toda a população, sobretudo a população de atletas. Né? Porque, salvo engano, na última pesquisa que fizeram de jogador de futebol, só 5% ganha acima de R$5.000, quer dizer, inviabiliza o tratamento por conta do custo que a gente sabe que tem. E aí você citou na ortodontia lingual, que na época que surgiu, parecia que era a solução de todos os problemas da ortodontia, ou seja, você tirar o aparelho colado por vestibular e colocar por lingual. E hoje em dia a gente sabe que isso só fez para, principalmente o universo de atletas, remover as lesões dos lábios e passar para as lesões linguais, porque ele competia com a língua. E outra, tinha a dificuldade maior de higienização, porque se já para passar um fio dental numa técnica convencional já exige uma certa habilidade, você imagina passar um fio dental pela lingual nos incisivos, que os espaços são estreitos. Então, a gente começou a ver que não era a melhor saída, né? Aí foi quando eu buscando, já dentro desse universo da odontologia do esporte, eu sou ortodontista há anos, eu querendo buscar algo que pudesse ter custo, ter velocidade, ter conforto, ter tudo que tem estética. Aí, há 2 anos e meio, 3 anos atrás,
o dono da minha escola, que eu dei aula durante um bom tempo aqui em Recife, foi buscar lá em Milão uma técnica que é essa, a botte. Lá eles chamam de filo invisibile, né? O italiano chama de filo invisível porque é um fio que fica imperceptível praticamente. Então, fio invisível. E aqui a gente chama de botte porque é o quê? É uma técnica sem ortodontia fixa, sem brackets. É o bracketless orthodontic treatment. Então, é uma ortodontia fixa, ou seja, não depende da utilização do paciente, sem brackets, que reduz o número de lesões, de desconforto. Só que aí, o que é que aconteceu? A gente que foi buscar isso, principalmente eu, para o atleta, hoje em dia a gente percebe que serve para todo e qualquer paciente que busca estética, conforto e rapidez. Então, surgiu a botte, como a gente não vai poder, como que a gente pode não compartilhar desses conhecimentos com todos aqueles colegas ortodontistas que desejam fazer algo diferente no seu consultório para dar uma balançada e ofertar algo acessível para o seu paciente. E o pessoal da dentística ali, Cristal e o Zuki, feliz da vida, né? Porque as pigmentações lá que acontecem depois que o paciente remove o aparelho ortodôntico por causa dos brackets não é fácil não, né? Exatamente. Essas cáries recorrentes, né, que dão ao redor ali do bracket, aquelas lesões de mancha branca, né, não vai ter isso daí, né? Basicamente, você, além de contribuir pela facilidade, pela higienização, você tem toda essa parte biológica, né, que você está diminuindo o índice de placa, você está diminuindo a possibilidade do paciente ter cárie. Então, isso é muito bom, é muito, muito bom. Para nós, a dentística, né, e da orto, é um casamento aí meio que perfeito. Não, e fora, se a gente pensar na estética, né, que eu acho que também é um carro-chave aí, né? Não, e assim, né? Esses dois aí da dentística, tanto o Zu quanto a Cristal, a gente começa a conversar sobre a técnica, isso que é o gostoso. Você começa a conversar e fala assim, poxa, em alguns pacientes que possuem um apertamento maior, a gente estava tendo algum descolamento do fio, né? Porque é uma técnica ocluso-lingual. Aí a gente já vem com os colegas da dentística, que a gente já pega ali pontualmente, coloca uma resina com carga, ao invés da resina flow. Então, a coisa começa a se compor e a individualizar, inclusive a técnica. Então, isso é fantástico, cara. É fantástico. Ô, Ari, então, já que você comentou sobre essa questão da técnica, né, quando a gente fala do fio invisível, né, o fio a gente consegue visualizar, mas conta aí para a galera como é que ele é instalado, esse fio, na boca do paciente, a ponto que você não consegue visualizar ele esteticamente. Onde você faz a colagem desse fio, como que você trabalha, né, com esse arco, sem você ter o apoio dos brackets convencionais. Você sabe, Eli, que essa técnica ela surgiu daqueles pacientes que quebravam a contenção 3-3, aquela contenção fixa que se coloca, né, atrás de todo dente inferior, quando acaba o tratamento ortodôntico. E há estudos que mostram que de 20% a 30% de pacientes que utilizam aquela contenção quebram. E aí a gente tinha pequenas recidivas de movimento. E aí os professores lá que desenvolveram o Musilli e outros lá que estavam fazendo esse estudo, começaram a colocar uma contenção 3-3 ativa. E eles começaram a ver que realizava movimento. Então, a partir daí, começou a desenvolver uma técnica diferente da técnica lingual com brackets, porque o fio, o arco, a forma do arco da técnica lingual com brackets é em forma de cogumelo, porque tem a parte lingual chega ali na região de canino, tem que pegar a lingual do premolar, então tinha um desenho de um cogumelo. A botte, como ela é uma técnica ocluso-lingual, ou seja, a gente instala pela oclusal dos posteriores e pela lingual ou palatina dos anteriores, ela permite que o arco seja contínuo. Então, isso é uma nova facilidade da técnica, entendeu? E como o fio recebe um tratamento diferenciado, a gente consegue criar um sistema autoligado sem braços. Aí, cara, juntou tudo que a gente queria, né? Não tem como.
Ô, Ari, e é por causa desse sistema que você consegue antecipar ou diminuir o tempo de tratamento do teu paciente, ou Cara, tem outra relação? o grande detalhe da técnica é que, numa técnica convencional, quando a gente tem o slot do bracket, os fios de menor calibre possuem uma folga muito grande. É o que a gente chama de play. Tem um play muito grande. Nessa técnica, a resina ela abraça o fio sem play, zero play. Ou seja, aquilo que era para ser o ator principal, que era o bracket, essa técnica a gente está percebendo que é o fio, o grande ator principal da história toda, entendeu? Então, esse zero play, você começa de imediato a ter um movimento com a força leve, porque o fio é um fio de baixo calibre, e como não tem espaço, com a força leve contínua. Cara, eu particularmente sou suspeito porque eu sou um cara apaixonado por essa técnica. Eu penso nela todos os dias e estou dirigindo, eu estou pensando nessa técnica, porque o que ela facilitou na minha vida diária aqui no consultório, cara, é um negócio fantástico. Ó, eu sei que o Zuc é ortodontista também, ele é da dentística, mas trabalha com orto. Umas 4 especialidades. Qual que ele não tem, né? Pois é. Eu gosto de estudar. E quando eu vi essa técnica do Ari, eu falei, não, isso não tá certo. O Ari tá louco. Eu vou estudar isso daí para ver. E, gente do céu, é fantástico. Ela é surpreendente, ela é nova, ela é barata, ela é execuível. Então, se a galera pensa, de repente, em facilidade, porque o que eu vejo muito no universo da orto? A ortodontia começou com Eduais, lembra, Ari? Eduais, dobra de fios. Sim. Vejam, eu não estou falando mal de Eduais de maneira nenhuma, mas você tem que ter uma habilidade manual muito grande, você tem que ter uma destreza para finalizar casos muito grandes. Aí veio uma outra técnica, que é straight wire, que é do arame reto. O Andrews lá pensou, eu vou colocar angulação no bracket, não no fio, que eu tenho que dobrar. Olha a sacada do cara. Né? Ele economizou muito tempo de cadeira, ou seja, o tempo de cadeira diminuiu. E não é por isso que o tratamento ficou meia boca. É o que às vezes as pessoas acham, né? Ah, eu vou colocar um slot, vou criar um slot. Meu, estão aí os casos, né? Entrem no Insta do Dr. Ari, ali ele tem vários casos. A gente aqui em Ponta Grossa, a gente está difundindo a técnica, né? Eu acho que para quem está nos assistindo, né, às vezes vai pela curiosidade, depois vai pela facilidade. Eu acho que é muito, muito, muito interessante. E nós que já temos uma bagagem científica e técnica, a gente recomenda com certeza. Você sabe, viu, Zu, que você me lembrando de Ed Wise, você sabe que Ed Wise foi o grande professor de todos os ortodontistas, porque ali você aprendia aquela ortodontia raiz, de fazer o manejo do alicate com o fio. E dói o dedo, né? Isso. Muito desse conceito a gente aplica hoje na Bot, cara, porque a Bot é física pura, né? Você entender para onde é que vai a resultante da força e o que é que eu preciso anular. E aí você começa a trabalhar, bicho, de uma forma fantástica. E eu sei que o Zuc está apaixonado pela técnica também. Porque no primeiro momento, viu, ele e Cristal, a gente olha assim e fala assim, pô, como é que um negócio desse vai funcionar? Porque você mesmo não acredita. Eu confesso a você que você olhar uma técnica fixa sem bracket, é um pouco complicado mesmo da gente chegar e falar assim, pô, esse negócio funciona. Cara, não à toa eu fui buscar o curso. Quando eu cheguei, que eu vi o curso, eu falei, cara, esse negócio parece que dá liga. Aí comecei a realizar. Eu pretendo, não sei se eu vou conseguir, mas eu pretendo, daqui a 2 anos, não utilizar mais bracket para atleta nenhum. Ô, Ari, e você falou... Isso é uma promessa, ó, vai ficar registrado aqui, hein? Eu pretendo. Ô, Ari, e você falou de liga, cara, eu acho que uma coisa muito importante nessa questão da técnica Bolt é a resina. E aí, Cristal, será que tem alguma resina com mais carga, menos carga? O que será que o Ari usa? O que você indicaria dentro desses casos para manter esse fio estabilizado? Né? E talvez levar em consideração também que o paciente, quando está com o fio em oclusal, ele vai estar apertando ali por cima dessa resina também, né? E aí, Cristal, dá para ajudar a gente nessa técnica, a dentística ou não? Com certeza. Eu acho que o Ari até já deu uma dicasinha aí, né, logo no início.
você conhecer, né, a classificação das resinas, como é que a gente pode estar utilizando da melhor forma, né? Então, como ele falou, é uma técnica que pega ali a oclusão lingual, então no dente posterior, que vai estar ali sofrendo uma carga maior, né, e prendendo ali o fio, com certeza a gente precisa de resina que tenha uma maior resistência, né? Então, aumentar a quantidade de carga dessas resinas é importante. E já na região lingual, se a gente quiser, né, fazer uma alteração de resina que não teria necessidade, mas se quiser, aí numa região lingual a gente teria um requisito menor, digamos, né, com relação a essa força, mas que não é obrigatório, né? Se você tem uma resina que funciona bem, que tem uma quantidade de carga maior, o ideal é que você já utilize ela em todos os dentes. Exato. Não, e Cristal, isso foi perfeito, porque assim, de vez em quando eu estou aqui no consultório, eu ligo para o Zuc. Zuc, tu que é o homem das resinas. Eu quero uma resina em conta e que tenha um pouco de mais carga. Por quê? Em determinado, como o fio, ele entra na maloclusão, ele acompanha a maloclusão, em um determinado momento ele pode ter uma pressão maior, localmente. Sim. E aí o Zuc vai lá e fala, não, utiliza essa resina aqui composta pontualmente, porque tem a maior carga. Isso que a Cristal falou é perfeito. A Flow pega os de palatina que estão melhores posicionados. Então, a gente começa a trabalhar e a identificar de uma forma com um custo acessível, uma resina de boa qualidade e que segure. E Eli, vou aproveitar o teu gancho e já vou falar algo que eu sei que todo mundo pergunta. Ah, mas é uma técnica ocluso-lingual. Essa resina colocada interoclusal, isso não prejudica? Eu me lembro que todo curso que a gente dá, uma das primeiras perguntas é essa. E aí eu faço uma contra-pergunta. Eu falo, como é que você faz naqueles casos de uma sobremordida acentuada, que você precisa colar os bracos por vestibular? O que é que você faz? O cara fala, eu faço um levante oclusal lá atrás. Eu falo, de quantos milímetros? Aí o cara fala, de 3, de 4, de 5. Eu falo, como é que 1 milímetro vai prejudicar e 5 não prejudica? Então, não tem disso. E, inclusive, viu, a gente, nós, do nosso grupo, nós temos uma missão de mostrar, porque quando eu conversei com o nosso mestre daí de Curitiba, o Bonotto, que é, né, um cara craque em todos os sentidos de DTM e tudo mais, ele me enviou um artigo comprovando isso. Não tem prejuízo nenhum. E pode, e as evidências científicas estão caminhando para tal, pode aquela resina em pacientes bruxistas começar a reduzir a atividade muscular. Se isso ficar comprovado cientificamente, cara, a técnica BOT é o primeiro degrau de uma redução de atividade muscular. Então, cara, não tem o que se discutir. Sendo que, Ari, é interessante você trazer isso também, porque o que a gente ouve, né, até de relatos mesmo, dos próprios pacientes até, né, que usam aparelho ortodôntico, é que eles tendem a apertar mais durante a movimentação ortodôntica, né? Então, realmente, se ficar comprovado isso, vai ser... Não, e outra, viu, Cristal? Quando você levanta, você desembrica. Isso. Então, o movimento é mais rápido porque você não tem o imbricamento mecânico das cúspides. Veja, então, tem aquela técnica, né, do autoligado, né, Ari? Geralmente, a gente sobe um pouquinho, desembrica para poder, nos primeiros fios, ele funcionar mais rápido. Então, você também está fazendo isso. Você tá saindo da ilha, cara. Exatamente, Zuc. Você falou com propriedade. Você está vendo como é que a técnica começa a conciliar um bocado de coisa boa das outras, inclusive. Então, assim, é claro, viu? É claro que a gente pode, uma vez ou outra, colocar um botão para usar elástico e tal. A gente precisa de acessório. Não existe técnica mágica. Agora, não se compara a quantidade de aparatos ortodônticos da BOT com qualquer uma outra. Então é isso que eu ia comentar também, Ari. Toda técnica tem vantagens e desvantagens. Mas eu acho que você acrescentar uma técnica nova, como é a técnica BOT, para um especialista que já trabalha com outras técnicas, tem um manejo de outras técnicas, ele pode estar realizando uma técnica muitas vezes híbrida também, né? Híbrida, claro. Eli, você sabe como é que eu comecei a mexer com essa técnica? Mesmo porque, quando a gente começa a manejar com a técnica, tem a curva de aprendizado. Você sabe como é que eu comecei a fazer? Quando eu saí do curso lá, que o Guaraci, inclusive se o Guaraci estiver nos assistindo, queria mandar um abraço para ele, que é um cara que eu tenho muita consideração.
e agradecer pela confiança que ele depositou em mim no período que eu dei aula lá na escola dele. Então, assim, quando a gente... quando eu saí do curso, eu peguei aqueles pacientes que eu tinha montado já o arco superior e que no mês seguinte eu ia montar o inferior e ofereci para ele, olha, deixa eu colocar em você uma técnica nova que chegou, que você não vai usar tantos braços e tal. Aí eu coloquei no inferior, ou seja, já era híbrido. Superior, a técnica convencional e inferior com o bote. Cara, sucesso total, só teve um problema. O pessoal começava a ver como era mais confortável. No mês seguinte, falava assim, não tem como trocar o de cima. Né? Eu paguei esse preço, mas valeu. Como também a gente pode utilizar alinhador num dos arcos, bote no seguinte. Enfim, essa parte híbrida é totalmente viável e aceitável. Até para comparar essas técnicas também, né, Ari? Hoje está muito em moda o Invisalign, o aparelho invisível. Só que aí tem aquela restrição que acho que você comentou no começo da nossa live, que é exatamente a dependência do aparelho pelo paciente. Qual que é o tempo que um paciente precisa estar utilizando de forma constante, contínua, o Invisalign? Cara, em média, acima de 18, 19, 20 horas. Né? Entre 16... Eu sempre digo assim, entre 16 e 24 horas. Não tem o que discutir. Né? Porque necessita da força contínua, né, Eli? Então a técnica Bolt tem mais essa vantagem. Ela é fixa, né, e apresenta as mesmas características estéticas do Invisalign, por exemplo. Exatamente. Essa questão, isso já me perguntaram, tá, Ari? Pô, essa questão de você colocar resina ali interoclusal, fazer essa desoclusão momentânea, não pode trazer nenhum problema articular? Então você já respondeu que além de não trazer um problema articular, pode facilitar o tratamento, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. É claro que os estudos estão caminhando para isso. O que eu posso te responder hoje é diante da minha experiência clínica, ou seja, pacientes bruxistas que iniciaram o tratamento começam a relatar ausência de incômodo. Ou seja, se a gente pegar, porque eu conversei isso com o Bonotto, se a gente pegar aquela resina interoclusal, ela vai estar fazendo um levante de mordida mínimo e, consequentemente, em um primeiro momento, vai ter mais apertamento até o organismo compensar. Depois que compensa, cara, não tem problema nenhum. Eu não tenho relato negativo de paciente aqui. E olha que eu tenho feito um bocado de bote. Olha, e se a gente pensar, né, já que a gente estava falando aí, inclusive, dessa questão do Bonotto e de evidências, né, futuras aí, a técnica Bolt, ela tem já evidência científica? Tem. Inclusive, nós mesmos temos aí, botando, acho que a gente botou, não foi ali? No grupo aí, o artigo nosso, que a gente fez a comparação, e já tem sim, Cristal. A Ana Marinello, lá de Nápoles, na Itália, ela tem um atlas disso, o Musili tem, o próprio Guaraci tem, o Ney lá de Natal tem. Então, assim, a gente tem. Então, os estudos começam a sair do forno e a coisa está andando e andando a largos passos. Ô, Ari, agora a pergunta de me colocando no lugar do paciente, tá? Dentro dessa técnica, a minha manutenção é feita como é realizada na técnica convencional? Tem que ir lá uma vez por mês? Você consegue antecipar a troca desse arco ou você estuda isso de uma forma individualizada? Eli, eu sou do seguinte princípio. Eu acho assim, se você tem uma técnica que ela é rápida, ela precisa de controle, né? Porque essa técnica, ela é rápida. Ao mesmo tempo que eu penso dessa forma, eu entendo que como o fio, né, o arco tem memória, aquele paciente que, porventura, precise viajar, precise fazer um intercâmbio, ou qualquer outro, ou o jogador que está toda hora viajando e tal, não tem problema por conta disso. Agora, em situações normais, eu preconizo de 30 em 30 dias para o controle. E, claro, se ela é uma técnica rápida, de 30 em 30 dias você consegue fazer com que esse tratamento, inclusive, seja melhor conduzido e acabe o quanto antes. Porque isso é uma outra coisa boa da mentalidade do ortodontista contemporâneo.
nós não podemos ficar reféns de tratamentos longos. 5 anos de aparelho, 6 anos de aparelho, cara, é um absurdo. Hoje em dia a gente tenta reduzir ao máximo. E isso, clinicamente, a técnica tem mostrado e tem sido um sucesso grande. Por onde a gente sabe que tem colegas que estão executando. O pessoal tá dando parabéns para você, Jari. Tem muita gente, tem gente do Chile assistindo também a nossa live. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser aproveitar aí o Ari, esse é o momento. Coloquem aqui na caixinha ou adicione ali no comentário a pergunta de vocês, que a gente vai fazer essa pergunta ao vivo para o Ari. Ele que se vire para responder, ele que é o especialista. Tamo junto, tamo pronto. Ô, Ari, e eu acho que essa questão do atleta, né, a gente pegou essa técnica para a especialidade, entre aspas, exatamente por essas vantagens. Assim como o Invisalign, a gente consegue fazer uma previsão de movimentação no meio digital, a gente consegue usar a odontologia digital para a técnica Bolt também ou não? Sim. Completamente viável. Na realidade, toda vez que a gente fala sobre a técnica e que a gente fala de planejamento, a gente tem a opção digital, que já é uma realidade, né? Eu acredito que muitos possuem o scanner no consultório e os centros de radiologia, praticamente todos. Aqui em Recife, todos possuem o scanner. Então, o planejamento digital é totalmente executável, tá? E o planejamento analógico também. A gente tem referências como a bordoala, como alguns diagramas que a gente adequa e adapta à técnica e consegue realizar sem problema nenhum ali. Isso é tranquilo. Que legal. Isso é uma previsão bacana. Às vezes pode estar antecipando já a troca de um arco, mais ou menos prevendo o que vai acontecer dentro dessa movimentação, né? Assim como o Invisalign trabalha também. Pode falar, Ari. E outra, muita gente pensa que, mas em toda manutenção, né, todo acompanhamento, a gente tem que tirar todo o fio. Não. O fio é um fio com memória. Então, por vezes, você só descola aquela resina pontualmente e reativa o fio porque ele ainda tem memória. Ou seja, você com um fio de pequeno calibre, você pode fazer movimentações iniciais por meses. Que legal. Agora eu vou fazer uma pergunta que o pessoal da ortodontia, né, eu acho que está mais direcionado para quem é especialista mesmo, mas qual que é a maior dificuldade dentro dos casos da ortodontia com relação ao uso da técnica Bolt? Tem algum caso que você fala assim, não, só a Bolt não vai resolver, ou você consegue resolver todos os casos, Ari? Cara, eu vou falar de uma forma geral. Eu acho que toda técnica ortodôntica, independente da que seja, porque, por exemplo, você falou de uma que tem uma tecnologia digital de altíssima ponta, que é o Invisalign. O sistema Invisalign, que é feito num software fantástico, por vezes chega no final do tratamento e tem que refinar. Ora, se o Invisalign, que utiliza uma tecnologia digital com um software fantástico, tem que refinar, por que as demais não? Entendeu? Mas, como hoje a maioria dos ortodontistas utiliza o alinhador estético como contenção, não usa mais aquela placa com Howley, com acrílico no céu da boca, a técnica Bolt, o que a gente tem visto? Em alguns casos, onde a finalização está precisando só de um detalhe e ele já está precisando tirar, você pode concluir com o alinhador, às vezes bolha-abolamento, que já vai servir como contenção. E outra, viu, Eli? Antigamente o pessoal falava assim, essa técnica Bolt só serve para alinhar e nivelar dente. Aqui mesmo em Recife, o pessoal está desenvolvendo uma técnica através de ancoragem esquelética no palato com mini parafusos e a Bolt utilizando retraindo o bloco após extrações de pré-molares, enfim. Essa técnica, cara, ela veio para mudar o conceito mesmo. E aqueles casos que outrora eram considerados impossíveis de se realizar com uma técnica como esta, hoje em dia já é realidade. Ari, tem uma pergunta aqui, ó. Boa noite, Janete, tudo bom? Ela está perguntando Janete, aí. você sabe quem é Janete? Janete não sei. Foi minha funcionária na clínica em Maceió. Um beijo para você, Janete. Que saudade, anos. E ela está perguntando aí, ó, em caso de ausência dentária. Em caso de ausência dentária, se ela estiver perguntando no sentido de fazer uma movimentação pré-protética ou pré-implante,
também não tem problema nenhum. Janete, ela funciona como uma técnica convencional, com a diferença de não utilizar brackets. Eu estou, inclusive, o Emerson lá de Maceió está para me convidar para falar sobre isso lá, e a gente vai, nosso grupo vai todo falar lá em Maceió sobre essa técnica. Que legal. Mais alguma coisa, gente? Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Cristal, Zuki. Pegando o gancho aí da que o pergunta... Zuki ainda está meio cansado da disputa de pênaltis, que deve ter tido adrenalina pra caramba ali, viu, velho? Pô, pior que foi complicado, viu? Porque, olha, imagina, a gente fechou o Campeonato Paranaense em primeiro lugar, daí o primeiro cruza pro oitavo. A gente ia morrer na praia, né? Porque não ia servir de nada. Mas, viu, acho que mais feio fez o time aí do nosso Eli, que nem se classificou, né, para as quartas de final aí. Isso aí é praga do Zuki, cara, porque na Copa do Brasil a gente eliminou o Operário com um gol meio duvidoso lá, né? Então aí eu acho que foi exatamente a praga do Zuki lá que aconteceu isso aí. O Coxa, acho que depois de 21 anos que fica fora das oitavas no Campeonato Paranaense. Mas, ó, deram uma afanada no Operário naquele jogo lá do Curitiba, que, pelo amor de Deus, viu? Ó, vamos parar de falar de futebol aí, beleza? A Andréia Gebert, ela fez faculdade comigo, ela tá gritando coxa ali, mas ela fez faculdade... Ela fez em Ponta Grossa a faculdade, ela tinha que ser Operário. E tem uma pergunta em cima ali, veja lá. Cara, a Andréia Gebert fez faculdade comigo, foi da minha turma, cara. Você tá ó... Ela começou aqui em Ponta Grossa e daí transferiu para Curitiba. Ó, tem uma pergunta aqui da Ana Maria. Ela é do Maxilo, né? Ana Maria foi minha aluna lá em Nós estamos conversando aqui, eu Não, eu vou interromper esse papo aí. Poxa. Eu vou interromper esse papo aí de segunda divisão, pô. Vai lá, responde. A Ana Maria está perguntando aqui, ó, qual a maior limitação do ponto de vista de maloclusões para o bote? Ana, essa limitação, hoje em dia, ela está sendo bastante anulada. Por exemplo, você tem a necessidade de uma retração na arcada inferior. Você colocando hoje um buccal shelf, né, um mini parafuso ali na região de buccal shelf, você resolve muita coisa. Você colocando um IZC na maxila, resolve outros metais. Então, praticamente, a ancoragem esquelética, o IZC e o buccal shelf estão eliminando todas as limitações. Existe preparo para cirurgia ortognática com Bolt. Talvez aí o Bolt funcionasse até um determinado momento e depois tivesse que colocar botões para fazer a intercuspidação. Talvez essa. Mas, como ela está se desenvolvendo, praticamente hoje não há limitação para essa técnica por conta dos acessórios que a gente pode lançar a mão. Ori, tem mais uma pergunta para ti aqui, cara. Olha lá, o Leandro. Boa noite, Leandro. Boa noite, Leandro. Colocando o fio a nível oclusal, como ele chega na parte dos dentes anteriores a nível de terço médio ou entre terço médio e incisal? Fantástico, Leandro. Grande pergunta. Leandro, raciocina comigo. O X do bote, o X, são os primeiros premolares. Quando você cola nos primeiros premolares, você deixa a parte anterior livre. E você pode manejar a colagem da parte anterior de acordo com o que você preconiza. Então, por exemplo, você quer chegar no 31 e colocar para intruir. Você vai colar na região do 31 mais para incisal. Você quer extruir o 32, você cola mais para cervical. Ou seja, você maneja a colagem do fio de acordo com o movimento que você quer executar. Não necessariamente você precisa passar num nível só. Esse é um dos detalhes encantadores da técnica, entendeu? Espero que eu tenha te respondido. Ori, agora, aproveitando essa pergunta, eu vou te fazer uma pergunta, né? Você comentou no começo da live que eles começaram a trabalhar ou pensar nessa técnica através das contenções que eram realizadas em anteriores. Né? Essa técnica você usa um fio contínuo, né? Dos posteriores até a região anterior, um fio só. Você pode segmentar esse fio para fazer a movimentação ou não? Cara, grande pergunta. Você sabe que no curso que a gente vai dar,
eu estou pegando 4 tendências, 4 técnicas, 4 conceitos de técnica bote jogando para dentro no meio. E tem uma italiana, a Mariniello, que eu lhe falei, ela utiliza muito bote segmentado. Ela é muito interessante, como o de Milão utiliza muita alça. Então, assim, eu acho que é importante a gente trocar essas ideias durante o curso para poder ver a tendência, porque em algum momento ou outro, você pode adequar, de acordo com o movimento dentário ou do segmento dentário que você precisa movimentar, você pode adequar esses conceitos. Mais alça, mais segmentação, ar contínuo. Então, cara, o universo é fantástico. Dá para a gente fazer um bocado de coisa nisso daí. Olha, o Leandro comentou aqui, ó, usaria nesses casos fio curva reversa? Não necessariamente curva reversa. A gente utiliza, na grande maioria das vezes, o fio contínuo comum, sem curva reversa, e nós adequamos o posicionamento desse fio por segmento. É melhor. Ó, o Marcão, grande Marcão, abraço para você, aluno nosso aí também da imersão de odontologia do esporte. Gente finíssima, tá devendo uma visita aqui em Curitiba para tomar um café comigo. Tá perguntando aí das giroversões. Perfeito. Marco, eu vou te falar um negócio. Qualquer sistema de alinhador, né? E a gente está falando aqui de odontologia estética, né? Vamos fugir do lado convencional. E o próprio convencional, você sabe que em alguns momentos o momento de giroversão é um pouco complicado. Mas os alinhadores estéticos, eles têm essa carência de movimento por conta da sua inserção, por conta da mecânica. Eu tenho 30 anos de profissão. Não sei nem se era para falar isso. Aí o pessoal vai perguntar se minha carteira de identidade é o algarismo. Aí, eu nunca vi uma técnica para corrigir tão bem e tão rápido o giro de premolar, por exemplo, que é um dente difícil. É fantástico. Por quê? Porque o fio ele acompanha a região oclusal do dente, acompanhando a maloclusão, acompanhando a giroversão. E o giro é fantástico. Se você começar a usar isso, você vai ver a beleza desse movimento dentário. Então, para mim, hoje, se eu penso em giroverter, a técnica é bote. Ari, lógico que talvez a maior diferença, né, de quem trabalha com essa técnica é o planejamento, né? Pelo que eu percebi, não sou ortodontista, mas o planejamento é fundamental. Mas, tecnicamente, o ortodontista que já é especialista, o que ele precisa? Tecnicamente, saber dobrar fio? Porque o ortodontista sabe dobrar fio, né, Ari? Cara, essa técnica, para quem é ortodontista, ela é uma técnica pronta, cara. O importante é a gente entender o conceito, porque, sim, o ortodontista tem que ter coragem de aceitar. Porque o que mais é difícil no que é novo e os colegas aceitarem mas sair da zona de conforto, sair da zona de conforto. Exatamente. É aprender condicionamento ácido, é aprender adesivo, é aprender resina. Mas isso que o Zuc falou é importante. Inclusive, viu, Zuc? Você, na semana que vem, junto com ele, vão ter que... E eu vou ver até a agenda da Cristal, que eu estou achando que ela também vai fazer uma inserção. No curso lá de Caruaru, vocês estão programados a aparecer de forma rápida. Eli vai falar um pouco de protetor e você, Cristal, poderiam falar de resina, porque é muito importante. É muito difícil um curso de ortodontia falar de adesivo e de resina. Por quê? Porque a gente está preocupado em mecânica. E, às vezes, o problema é onde esse cara falou. É a gente saber detalhes que, por vezes, passam esquecidos ou negligenciados de uma boa colagem. E essa técnica bote, como ela não tem aparato, é só fio e resina, a gente precisa ter uma conceituação perfeita de uma perfeita colagem e da utilização desses materiais. Perfeito. Ari, tem mais uma perguntinha aqui, cara, da doutora Verônica Gomes. Nessa técnica, usa-se fios retangulares ou apenas redondos? Nessa técnica a gente só utiliza fios redondos, mas aí a maioria pergunta assim, mas e o torque? A gente tem uma composição de fio sobre fio, tá? Em outras posições, que a gente consegue fazer movimentos de torque e tudo mais, entendeu?
mas todos os fios são redondos. O que a gente compensa é utilizando um ou dois fios no mesmo dente em posições diferentes, realizando a movimentação. Cara, Eli, a gente tem muito que compartilhar, bicho. Isso daí é uma coisa que não tem fim. E a gente vai mostrando, vai conversando, e a gente consegue mostrar que a técnica proporciona muitos movimentos, se não todos. Ó, doutora Graziella também foi aluna do nosso curso de imersão, hein? O pessoal da Odonto Esporte está forte aqui, hein? Que tipo de resina você usa para colagem? Ah, tá. Antes de responder, eu quero mandar aqui um abraço para a Alba. A Alba é minha paciente, utiliza Bote. Tá aqui Ah, dizendo, que legal. Maravilhoso. Pô, maravilhoso. Aí tem que falar para ela no oftalmo, hein? Brincadeira, é maravilhoso mesmo, viu, Alba? Ó, que tipo de resina você usa para colagem? Beleza. É como a gente estava conversando aqui. A resina de eleição é uma resina flow, tá? Mas quando a gente requer em determinados segmentos, né, de uma força maior, a gente vai lá e utiliza uma resina composta. Orientação do meu professor Zuc. Show de bola. A gente tem tanto para falar, porque, sabe, deixa eu pontuar algumas coisas aqui que é muito legal. Essa técnica, depois que eu comecei a estudar, ela tem toda a parte mecânica. Mas você tem que saber trabalhar com resina. Ou seja, você tem que saber, assim, de voltar na tua base. Porque você vai ter que saber, se você sabe fazer o slot, se você sabe fazer o enceramento, você fez, entre aspas, o bracket. E não gastou nada, você gastou um pouquinho da resina, que pode ser, vamos falar aqui marcas comerciais, eu acho que é isso que eles querem, né? Você não precisa usar uma resina nano híbrida de R$300. Você precisa usar uma Tokuyama de R$400 para ficar uma coisa legal, né? Você pode usar, por exemplo, uma resina de dentina que tem um modo de elasticidade muito bom, um pouquinho. Ela é dura, mas não é tão dura. Você pode usar uma resina de dentina que ela vai amortecer um pouquinho mais, né? E pode ser qual? Pode ser uma microparticulada, pode ser uma resina lis, que custa R$30. Vocês estão entendendo? O adesivo, ó, isso é minha opinião, pessoal. A gente usa, se eu estou usando uma resina da FGM, por exemplo, o certo seria usar um adesivo da FGM, porque as coisas casam. Ah, mas professor, pode usar um adesivo da 3M, uma resina da Ivocler? Claro que pode. Não é certo, mas pode, vai dar certo. Né? Metiu metacrilato para cá, eles vão grudar e vai dar boa. Mas se você tem uma opção mais barata, muito boa, da cor, eu sempre brinca com cor, né? Pô, existe uma cor padrão, A2. A maioria das pessoas é A2. Né? Ah, eu comprei lá uma resina C3. Não, você consegue diferenciar a matiz C. Você consegue diferenciar a matiz A e B. A C e a D você não consegue. 80% do dente da galera é matiz A. E o outro 20% e outro 20% é B. E ponto final. Mas isso daí no curso a gente vai destrinchar. Ô, Zucker. Eu tô lendo agora que a Alba botou que é tão confortável que ela soube das manutenções. E olha só, cara, quem tá na nossa live, presença ilustre aqui do Serginho Moraes. Serginho, pô, foi atleta do UFC, tá dando aula no Bahrein, né? A única coisa, ô Serginho, conta pra gente aí, né? Eu dou um jeito de mandar esse protetor pra você, mas, pelo que eu tô olhando aí, cara, você subiu de categoria de peso já aí, hein, cara? A comida do Bahrein deve ser boa aí, hein, cara? Ô, Eli, ele não tem como levar a gente, não, pra gente fazer esse protetor lá? Vamos lá, certeza, cara. Outro dia eu acompanho a carreira e a vida do Serginho aí nas mídias aí, né? Pô, outro dia eu fiquei com dó dele, cara. Ele ficou com dó, com saudade dos filhos aí e tal. Passou um aperto lá, né? Tá passando uma fase de transição. Pô, eu tenho muita história tua, viu, Serginho? Só vou contar as boas. As ruins eu vou deixar pra galera ficar na dúvida, tá bom? Isso. Né? Ô, gente, então olha só. A gente está quase fechando a nossa live. Vocês viram aqui que tem muita coisa sobre essa técnica Bolt, né? E o que a gente percebeu que é uma técnica simples, onde qualquer ortodontista, especialista, consegue estar adequando e estar reproduzindo esse mecanismo dentro do seu dia a dia de consultório. Então, a gente tem uma grande novidade que a gente está montando. A gente montou um curso já presencial. Então, nesse tempo de pandemia, né, o pessoal às vezes com saudades de participar de um curso presencial, então aí está uma grande oportunidade.
Se você é da área da ortodontia, quer aprender essa técnica com o Dr. Ari, a gente está levando um curso para Brasília, tá? Por que Brasília? Pô, eu sou de Curitiba, Cristal é de Salvador, o Ari de Recife e o Zuc de Ponta Grossa. Pô, Brasília? Porque Brasília está bem aqui no centro do nosso país, então fica bom para todo mundo. Pessoal de São Paulo, Rio, Recife. Praticamente o tempo de voo, o mesmo tempo meu aqui de Curitiba a Brasília, é o tempo do Ari e talvez o tempo da Cristal também. Né? As passagens hoje estão bem em contas, né? Então eu acho que vale a pena quem tem interesse em conhecer essa técnica a participar do nosso curso. São poucas vagas, né? Até porque a gente tem que levar em consideração essa questão da pandemia aí também, mas eu queria convidar vocês a participar desse curso que vai acontecer no dia 18 de junho. Então dá tempo de comprar uma passagem barata ainda. A gente está lançando esse curso hoje com um lote promocional. E Ari, tem algum bônus desse curso? O curso é teórico só ou tem prática também? Pô, Eli, você sempre com as suas grandes ideias, né? A gente tinha preparado um curso teórico, né? E aí o Eli faz uma ligação, cara, como é que a gente pode fazer para melhorar tudo isso? E agora a gente inseriu na carga horária do curso a instalação do bot em modelos impressos, ou seja, os alunos vão manusear, vão manejar a técnica para a gente estudar junto ali naquele momento uma fase laboratorial de colagem para que todo mundo saia dali não só com conteúdo teórico, mas com a prática laboratorial para poder montar no paciente. Já melhorou o curso, Ari, mas dá para melhorar um pouco mais. O que eu penso é o seguinte, às vezes dentro desse curso tem muita informação, muita coisa prática. E se o nosso aluno ficar com dúvida, você consegue oferecer mais alguma coisa aí para quem fechar esse curso desse primeiro lote? A gente pode fazer tipo uma mentoria, né? Ou seja, nós combinarmos que aquele colega que pós-curso tiver em seu consultório, tiver alguma dúvida, algo parecido, a gente, nesse ambiente online que a gente vive hoje em dia, a gente marca a nossa reunião online e a gente discute o caso, acompanha, para a gente chegar junto e começar a difundir essa técnica. Literalmente, a gente está pegando a mão do aluno e levando ele junto aí para dentro da técnica. Então, se sentir alguma insegurança, vai ter o doutor Ari do lado ali para conduzir um caso. E, gente, com um caso clínico que você feche dentro dessa técnica, você consegue já pagar o seu investimento do curso com toda certeza. Tá? Então, a gente tem um pouquinho mais de tempo aqui. Acabando essa live, quem quiser fazer o nosso curso, quiser mais informações, manda um direct para qualquer um de nós. Para mim, para Cristal, para o Zuc. Estão soltando foguete em Ponta Grossa, hein, Zuc? Estão felizes mesmo, cara. Não é aí, não? Lá é aqui. Parece que em Salvador todo dia tem festa. Aqui soltamos ontem à noite, de madrugada, para não ter dormirem direito pro jogo de hoje. Caramba! Gente, pior que é verdade, pior que foi isso mesmo. Tá tendo festa aí então, Cristal? Salvador? Deve estar tendo alguma perto aqui, né? Me diga isso aí. qual é o dia que não tem festa lá, Eli? Sem aglomerações. Pois é. Sem aglomeração. É o cara soltando foguete da sacada ali. É cada um na sua sacada, entendeu? É assim que funciona. O doutor Tiago está perguntando suas informações. Tiagão, manda um direct aí pra gente, que eu já vou te encaminhar a página do curso, para que você tenha acesso a todas as informações, tá? E aproveitar esse primeiro lote aí, que a gente vai fazer um preço diferenciado para esse primeiro lote aí, para o pessoal que se inscrever com antecedência, tá bom? Gente, então, a gente vai fechar aqui a nossa live, mas a gente já está aberto para qualquer tipo de pergunta. Pergunta sobre a técnica mais direcionada, pergunte para o Ari, tá? Porque ele que é o especialista aí na área. Agora, sobre qualquer outra coisa direcionada, só para que vocês entendam, essas 4 pessoas que estão aqui com vocês hoje são profissionais da odontologia do esporte, né? A gente trabalha com muito atleta, a gente vive essa área da odontologia do esporte, é um grupo de professores da nossa especialização internacional e a gente está aberto aqui para debater todos os assuntos relacionados à nossa área. A gente tem vários cursos, a Cristal também está levando um curso lá para Salvador, um curso de dentística aplicada à odontologia do esporte. A gente está levando uma imersão em odontologia lá do esporte também. Então, quem quiser sair de lá, além de especialista na técnica Bolt, no caso os ortodontistas, mas quiser aprender muita coisa sobre a área da odontologia do esporte, vocês podem contar aí com a gente também. O Zuc também faz parte desse time.
A gente está produzindo um outro curso aí especial com o Zuc também, que a gente está inserindo aí dentro da nossa imersão. Então, eu aguardo vocês. Marcão, aquele abraço. Doutora Grazi, aquele abraço também. Quiserem mais informações, então vão lá no direct. Eu vou abrir lá as inscrições desse primeiro lote de inscrição para o curso do Dr. Ari Nunes. Eu posso mandar meus abraços rapidinho também? Para todos, né, Ari? Para o pessoal de Recife aqui, ó. Doutora Thalia, doutora Alexandra, pessoal que está sempre junto com a gente aí, engrossando. E, hein, Cristal? Fazendo esse Nordeste, engrossar esse caldo aí com toda a força, não é não? Com certeza. Foi um prazer, viu, pessoal? Gente, vamos... Deixa... Isso, tamo junto. Cristal, quiser dar as tuas considerações finais, Zuc, Cristal, fique à vontade e a gente fecha a nossa live. Nada? Não vão nem mandar um abraço nem pro pai, nem pra mãe? Eu esperei as damas, né? Primeiras damas. Eu posso falar também, né? Fiquei aqui também esperando. Não. Primeiros mais bonitos. Vai você, Cristal, por favor. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da live, né? O Ari é sempre fantástico, né? É muito simpático e sempre quando ele se dispõe aí, né, para estar aqui em lives, em reuniões com a gente, tem esse astral realmente. Tenho certeza que o curso vai ser fantástico. Então aproveitem aí para já se inscrever e aproveitar realmente, né, esse lançamento aí com um valor diferenciado. Ei, Zuc, antes de você falar, beijo para minha mãe e para o meu pai que estão aqui me acompanhando lá de Fortaleza, por favor. Pô, só porque eu falei, senão eu ia mandar beijo para a mãe e para o pai, apareceu a mãe e o pai da Ari aí. Bom, então, né, já que é para mandar beijo, quero mandar um abraço, um beijo para meu pai, para minha mãe, para todo mundo que está assistindo a gente. E falar que esse curso é fantástico, a gente é suspeito, né? Aproveitar aí esse primeiro lote, essa parte mais em conta, da parte diferencial, e esperar vocês, né? Espero todos que porventura possam vir a fazer, e vocês vão gostar com certeza absoluta. Vai ser uma boa arma aí para você poder estar evoluindo na sua carreira e aprendendo uma técnica nova. Ó, e apesar do Ari ser o protagonista do curso, a gente vai estar lá enchendo o saco, hein? Na hora do café, vocês vão ter que aguentar a gente lá também, viu, gente? Então, ó, gente, boa noite a todos, muito obrigado. Ó, tô achando o seguinte, que a gente tem que fazer mais live com essa proposta. Tá muito legal esse bate-papo aqui, hein? Com o pessoal da especialização. Né? Vamos fazer assim. Gente, então, aguardo vocês ali. Qualquer dúvida, mandem direct aí pra gente. Tenham uma boa noite, fiquem todos com Deus. Também vou mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Tchau, gente. Tchau. Tchau.